Olá a todos que estão aqui comigo, sejam bem-vindos. Também a vocês que vão acompanhar na gravação esse encontro. Também é uma satisfação, uma alegria estarmos aqui juntos. Nós encerramos a leitura desse livro, o primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade. Hoje nós vamos fazer a reflexão final sobre o capítulo, o último, capítulo 20, porque a mentora fez uma proposta de discutir 20 temas atuais perante a psicologia profunda, ou seja, psicologia pensando, aliada, atrelada à doutrina, aos conhecimentos trazidos pelos espíritos na doutrina dos espíritos. Então nós vamos ter uma reflexão muito boa hoje. E, para isso, vamos rogar a Jesus abençoe os nossos trabalhos. Deus, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos em seu nome, rogando bênçãos para nós mesmos e para todos aqueles que nos acompanham, para todos aqueles que nos acompanham na jornada, aqueles que convivem conosco no mesmo lar, que possam ser abençoados, que nós possamos, Jesus, ter a sua bênção para os nossos trabalhos, para o nosso intento de compreender as suas lições. Nós somos gratos à espiritualidade amiga, que nos traz essas informações, essas reflexões, propiciam que possamos ir abrindo a nossa consciência para ver a luz, principalmente em nome da mentora Joana de Ângeles. Nós gostaríamos de agradecer. Assim, com o coração repleto de gratidão, nós nos colocamos à disposição do alto para que nós possamos compreender, nós possamos, mais que compreender, possamos praticar esses ensinos no nosso dia a dia, porque os desafios da atualidade são muitos e nós precisamos aurir forças no Evangelho de Jesus, no caminho que ele nos ensinou. Assim, abençoa-nos, Jesus, querido amigo, mestre, guia, modelo da humanidade. Se conosco, nos fortalecendo o intento de te seguir. Assim, para iniciar os nossos trabalhos, gostaria de pedir a vocês, queridos companheiros, me acompanhem num Pai Nosso, pensando em cada uma das suas frases. Pai nosso, que estais em toda parte, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como já é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal que reside em nós mesmos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Rosane, seja muito bem-vinda. Acabamos de fazer a oração. Bom, então o que temos para hoje? Para hoje nós teríamos a reflexão final. Jesus e inimigos foi o capítulo. Eu não preparei nenhuma apresentação porque a leitura em si ela já foi concluída no encontro passado. O plano de hoje é fazermos a reflexão, a partilha. Boa noite. Oi, Rosane. Desculpem o atraso. Muito boa noite. Boa noite. Sempre em tempo. Gratidão. Só passando um recado, a Margarida pediu para avisar que ela não vai participar hoje porque ela está de roxinol na cantata. Começa agora as atividades natalinas, né, de fim de ano. Gratidão pelo aviso, Rosane, mas ela estará aqui conosco nas nossas vibrações. Sim, sim. Bom, e então, o
que a gente faz sempre no final de cada capítulo? Na verdade, no início e no final. No início, nós tivemos uns questionamentos e para saber se nós mudamos um pouco em relação a esse mês que tivemos lendo esse capítulo 20. Eu não coloquei as perguntas direitinho, como o Eduardo colocou, mas eu anotei algumas, se vocês anotaram e puderem me ajudar. Mas a questão é a questão da identificação primeira, né? A identificação, se a gente consegue identificar os comportamentos que dificultam o nosso aperfeiçoamento. Por que essa pergunta? Porque quando nós lemos Jesus e inimigos, a princípio, nós vamos pensar, assim, olhando somente o título, que pode ser aqueles que nos prejudicam, né? E pensamos, assim, de um primeiro pensamento que pudesse ser a criminalidade, a violência, nesse mundo. Edna, bem-vinda, boa noite. Nesse mundo, assim, tão perigoso, né, que nós vivemos. São tantos inimigos, a economia, são tantos, né, gente? E a princípio a gente pensa isso, como enfrentar essas adversidades perante a doutrina de Jesus. Porém, vem Joana e nos diz: não, não é isso não, né? Os inimigos não estão fora. Os seus inimigos, aqueles que realmente lhe prejudicam, estão dentro de ti. E aqueles inimigos que você enxerga fora, psicologicamente, são só a projeção das suas inseguranças. Os seus inimigos internos se projetam para o exterior. Bom, em vista disso, que eu gostaria de colocar aqui na mesa para pensarmos. Será que nós já conseguimos identificar esses comportamentos que temos, e aí esses comportamentos justamente sendo esses inimigos internos? Quais são os comportamentos que você tem, você consegue identificar isso? E que está dificultando a tua caminhada? Por que identificar isso é importante? Porque nós já queremos fazer melhor, só que nós não conseguimos. Então, identificar isso pode ser um passo para não combater, mas como acalentar, acatar, compreender para transformar esse comportamento, não é verdade? E aí, o que vocês têm a me dizer? Existem inimigos, comportamentos, que você já consegue, não precisa dizer qual, tá, gente? Não precisa se expor, não precisa dizer qual. Mas, assim, você já consegue identificar? Por que eu estou dizendo se você já consegue identificar? Porque muitas vezes nós não identificamos que a culpa está sempre fora. O problema está sempre fora. Será que nós já conseguimos olhar para dentro e falar: olha, tem isso aqui, eu vou provocar vocês, tá? Eu não estou respondendo nada, tá vendo? Eu estou provocando, porque essa tarefa, eu gosto dessa tarefa que o Eduardo faz, porque quando ele faz, eu posso responder. Agora eu não posso, porque agora eu estou provocando, né? Mas, enfim, às vezes a gente gosta muito, porque se sente confortável na posição da vítima. Então, assim, não tem nada que é comigo, mas fazem comigo. Então, psicologicamente, a gente colocar esse inimigo dentro e identificar, nós temos um passo a dar no nosso aperfeiçoamento. Eu queria saber de vocês isso, se vocês já conseguem olhar para dentro de si de uma forma mais honesta e dizer: olha, tem isso, tem isso, tem isso. Igual Pedro. Pedro, quando Jesus disse que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, o que ele disse? Não, mestre, se preciso for morrer contigo, eu morrerei. Então, ele não estava mentindo, ele queria isso, vocês concordam? Ele não estava mentindo, ele queria, mas ele deu conta? Não, por quê? A falta de capacidade de identificar o medo e a temeridade, acho que era temeridade, né? Agora eu não anotei aqui. Os inimigos do Pedro. Tinha outro nome, mas acho que o significado era temeridade. Mas que tem a ver com medo em essência. Então eu vou falar só do medo, depois eu vou
Eu vou buscar aqui enquanto vocês falam. Se alguém achar aí, me conta. Mas esse medo, ele não identificava. Pode falar, Maria Lúcia. Pusilanimidade adversária, que é Que falta de é ânimo, né? fraqueza, né? Isso, Falta de fraqueza, ânimo, medo, isso. fraqueza. Então, o medo é a fraqueza, né? Então, gente, ele não sabia até ser posto frente a frente com a situação que lhe causou medo e falta de coragem, e essa fraqueza de fazer o que devia ser feito. Mas ele tinha vontade, ele não queria negar o mestre, mas os inimigos fizeram com que ele negasse. E aí? Você já consegue, não preciso dizer qual, como eu disse, né? Mas eu quero saber, você já consegue identificar esses inimigos? Ou pelo menos alguns deles, né? E se o capítulo, porque esse é o motivo da reflexão, e se o capítulo lhe ajudou a identificar esses inimigos? Se ele lhe ajudou a olhar com mais carinho para dentro de si e buscar esses inimigos? Bom, gente, pode. Senão eu ia falar que eu ia dialogar comigo mesma, eu já ia responder, mas pode falar. Eu gosto muito, eu já falei aqui e repito várias vezes, eu gosto muito do livro Fonte Viva, que é a psicografia do Chico, Emmanuel, na sua reflexão de passagens do Novo Testamento, né? E essa página que fala caindo em si, que vem ao encontro do Pedro, ele me traz muita informação. Então, eu fui buscar aqui, até para a gente comentar. Eu sei que Joana abrange a forma psicológica magnífico, né? E eu gosto de trazer, Mano, que ele traz esse lado de reflexão religioso, né? Então, a gente mistura aí um pouquinho de cada. E nesse capítulo Caindo em Si, Emmanuel vai falando, por exemplo, Judas sonhou com domínio político, que o que ele queria, né? Ele era empolgado na transformação das pessoas, só que quando ele caiu em si, o que ele aconteceu? Em vez dele se reerguer, ele caiu no abismo, né? Aí ele vai falar de Maria de Magdala também, que ela tinha aquela vida íntima, né, de desequilíbrio, mas quando ela caiu em si, o que ela fez? Ela se renovou. Então, a gente, quando identifica, aqui vai falando, ele fala de Pedro, porque nós usamos aqui, a Joana usa o exemplo de Pedro, mas ele fala assim, que a grande massa de crentes, de todas as matizes, né, nas diversas linhas da fé, que reinam entre a perturbação e a dúvida, que é exatamente isso. Enquanto a gente não identifica as nossas fraquezas, a gente fica naquela perturbação, naquela dúvida. Mas será que quando a gente identificar, e eu identifiquei durante o estudo e venho identificando essas fraquezas, mas o que mais me ajudou nesse estudo é aquela parte onde o Eduardo me chamou a atenção, que pegar as nossas emoções e fazer Jesus alcançar. Ou seja, eu me colocar não como dona, porque Pedro não sabia que era fraco, não é isso? Porque ele se achava autossuficiente. Então, eu acho que isso eu aprendi um pouco aqui. Não que eu tenha já entronizado isso, mas o que eu aprendi? Que eu não sou essa fortaleza, eu não sou esse domínio total. Então, e pegar essa fraqueza dos meus vícios, das minhas não virtudes, e entregar e mostrar isso. Olha, eu identifiquei isso, vou abraçar isso como algo que me pertence, mas vou trabalhar. Então, isso eu aprendi nesse estudo. Acolher essa dificuldade, identificar, não afastar, acolher,
para transformar, que você disse já no começo do estudo, né? Então, era isso que eu queria dizer. Mas esse trecho do caindo em si, sempre me vem à mente, caindo em si. Então, quando eu me identifico a minha dificuldade, eu caio, né? Caio em mim. E o que eu faço com isso? Cada um agiu de um jeito, Emmanuel fala. O único... Paulo, o que Paulo fez quando ele caiu em si? Ele tinha uma vida, né, totalmente diferente, e ele foi, e é o nosso, como fala, ele que veio trazer a mensagem para os gentios. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Graças a Paulo é que nós aqui do Ocidente temos a mensagem de Jesus. Não sei se você poderia falar um pouco mais sobre isso, mas você vê que a pessoa caindo em si, qual é a transformação? Então, esse é o problema, né? Quando a gente cair em si, identificar o que eu vou fazer com isso, né? É uma pergunta. Nossa, bela reflexão, Maria Lúcia. E aí a gente vai entendendo, na tua fala eu estava pensando, né? Então, quando Jesus diz que perdoai os inimigos não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele poderia também estar falando desses inimigos internos que nós temos que acolher. Nós temos que compreender que nós temos essas fraquezas. Perdoai quantas vezes? 70 vezes 7, sempre. Né? Para mim foi muito esclarecedor esse capítulo, porque por mais que você saiba que existem esses vícios, nós não pensamos nesses inimigos internos. Eu acho que nós simplesmente resolvemos colocá-los nas sombras, por isso que chama-se sombra. A gente coloca eles à parte. Escondemos ele no porão. Se a gente for, né, usar a metáfora, eu acho que foi Freud que usou essa metáfora, mas não tenho certeza. Minha dúvida é se foi Freud ou Jung, mas eu acho que foi Freud. Pois se a Rosane souber, ela me fala que comparou a mente com um castelo, né? Então, o inconsciente é o porão desse castelo. O que a gente faz com esses inimigos internos? Coloca ele no porão, tranca a porta, joga a chave fora. Mas o que acontece? O que acontece? Fica quietinho lá? Fica fazendo barulho lá, gente. Eles ficam fazendo barulho e atrapalham os outros andares do castelo, né? A nossa consciência e o nosso subconsciente, tá? Maria Lúcia, oi. Você disse uma coisa e eu me lembrei, e eu vou deixar registrado aqui para quem puder ir buscar. Haroldo tem palestras a respeito de Teresa de Ávila, e ela fala desse castelo interior. É maravilhoso para quem quiser se aprofundar nisso, que é justamente o que você estava falando, desse castelo interior. Tem alguns videozinhos pequenos, né, mais curtos, porque tem gente que gosta de algo mais rápido, né? E tem ele mais extenso. Quem joga lá no YouTube, Teresa d'Ávila, Haroldo Dutra Dias, Castelo Interior, que vai focalizar justamente isso. Pode falar, Rosane. Eu não lembro realmente qual dos dois que trouxe isso, né? Mas eu creio que seja realmente Freud. E aí, um filme que eu acho assim, muito bacana, que faz essa referência, é um filme de animação, né, da Disney, que que são várias personalidades, né, ali, a raiva, a tristeza, a alegria. Nossa, me fugiu agora o nome do filme. Quem pode me ajudar? Divertidamente. Isso, pronto. Peguei quem tá ligado. Repete para mim o nome? Divertidamente, da Disney, o nome. E, assim, é muito bacana essa relação, assim, feliz, alegre, né? Da gente se perceber ali naquelas personas que somos.
E aí, e uma delas, que é o grande conflito, né, da alegria com a tristeza, de buscar ali o meio termo, que precisamos um do outro, de cada sensação, precisamos compreendê-la, não precisamos tê-la, precisamos compreendê-la para que a gente possa realmente, epa, olha, isso daqui eu já me conheço, então eu vou, né, buscar seguir por outro momento, por outro caminho, para que eu não venha produzir um outro sentimento que não vai ser positivo, nem para mim, nem para o outro. É importante, muito bacana, lembrei disso, compartilhando com vocês. Esse livro é ótimo mesmo, esse filme é ótimo. E sem dar spoiler, e não vou dar o que acontece, mas assim, o que me marcou nesse filme foi assim, o papel central da tristeza, porque muitas vezes a gente quer eliminar, a gente quer jogar a tristeza pro porão, né? E como foi relevante o papel da tristeza na solução das questões. E isso serve para a nossa vida, né? É abrir o porão, fazer uma faxina no porão, mandar o sol para esse porão. Vamos conviver com esses sentimentos, com essas questões, para ver como que nós conseguimos conviver e transformá-lo para bem viver, né? E aí, gente, dentro dessa questão da nossa autopercepção, né, de identificar esses habitantes do nosso porão, esses personagens que estão aí, qual é o papel dos outros? Ou seja, daqueles que convivem conosco. Será que eles têm um papel relevante na identificação desses inimigos internos? O que vocês acham? A pessoa que vive sozinha, vamos imaginar assim, um ermitão. O que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil ele identificar que ele vai ficar lá meditando, pensando? É mais fácil ele identificar esses inimigos internos ou mais difícil? Vou começar assim, vamos ver o que vocês acham. Mais difícil, André. Por que, Graça? Você acha mais difícil? Porque não tem um parâmetro, entendeu? Para identificar. Porque nós precisamos ter a convivência com outros, para a gente poder ver se está aflorando em nós esses inimigos, né? Esses vícios. E o ermitão não tem isso. Acho que é mais difícil para ele. Oi, Sônia. Eu acho que as pessoas, o que elas nos ajudam, né? Elas são os estímulos que a gente precisa, né? Para estar despertando, né? Esses sentimentos que ficam escondidos, né? Então, eu acredito que assim, a convivência tem um papel importantíssimo, né, no nosso crescimento, né? Que são os estímulos, como sempre, até eu vou usar o que a Dita fala, que a Dita sempre fala, é o nosso laboratório, né? Então, eu acho que sozinha é muito difícil da gente conseguir descobrir esses sentimentos. Então, o papel do outro na nossa vida é muito importante, a convivência, né? Era isso. Gratidão, Graça, gratidão, Sônia. Rosane? Eu lembrei de realmente assim, uma grande escola. Em uma grande escola, não existe uma sala de aula em que está só um aluno. E se está só um aluno, este aluno está sob a tutela de um professor, né? E está em contato com o outro. Ele, em algum momento,
né? O exemplo que você deu, essa pessoa, esse ermitão, ele vai ter que ter o contato com o outro. E é somente através do outro que a gente tem a percepção das nossas emoções, né? No convívio, na relação, seja ao sair da sua casa, no trânsito, no elevador, na rua, indo para um supermercado, vai ter que estar em contato com alguém, com alguma pessoa. E é nesse momento que a pessoa vai se enxergar, se tiver a oportunidade de se enxergar, como é que ela se posiciona mesmo diante da presença do outro, né? A gente pode ver, né, um resuminho aí das falas, que o outro é um catalisador, né? É o que vai fazer agir. Porque é fácil ser bom sozinho, não é, gente? Quando tá tudo bem, quando todo mundo concorda, é muito fácil ser bonzinho, ser simpático. Agora, contraria para ver. Aí começa a aparecer os bichinhos do porão, né, tentando sair. Então é isso mesmo. Então o que a gente precisa pensar? Por que essa pergunta está aqui? O papel do outro na nossa autopercepção. É importante a convivência, porque muitas vezes o que a gente quer fazer com as pessoas difíceis da nossa vida? Afastá-la. E será que isso é uma boa? Se a gente conviver só com quem concorda, só com quem a gente ama de paixão, talvez a gente não consiga trabalhar esses inimigos que vão continuar. Freud. Ai, obrigada, Márcia. Então acertei. Que bom. Obrigada, viu, Márcia? E vocês viram? Você lá falou que a questão do porão é Freud. E, enfim, gente. Então é isso. Então, por que o Eduardo traz essa questão? Porque nessa questão do inimigo, então aquele que é o outro, às vezes eu considero como inimigo, é só uma projeção do meu inimigo interno. Isso acho que ficou claro para nós, né? Então eu preciso do outro mesmo, porque senão eu não enxergo, eu não vejo, que é o que a Graça estava falando, certo? Todo mundo falou, mas assim, só pegando a primeira fala. E aí, o Eduardo perguntou por fim qual era o nosso grau de satisfação nessa decisão. Gente, o que a gente faz com os inimigos? Combate. Mas aqui a nossa ideia de combate, essa guerra com o inimigo, não é a guerra de exterminar o inimigo, é a guerra de transformar o inimigo. Lembre-se, lutar o bom combate. Se eu não me engano, é isso que Emmanuel fala do bom combate, não é? Quando ele fala da reforma íntima. Então é isso. Lutar, guerrear, combater. Quando eu falar combater, vocês lembrem-se disso, que eu estou querendo dizer acolher e transformar, tá? Então, dentro dessa questão do combate, eu gosto de uma música, acho que é da Luísa Posse. Ela fala assim. Foi de uma Olimpíada. Na verdade, ela canta essa música, mas é uma música de uma das Olimpíadas, acho que das Olimpíadas de Los Angeles. Mas a tradução dela assim, que minha guerra é encontrar a minha paz, né? Então é isso. Então essa guerra, esse bom combate de transformarmos esses inimigos em quê, gente? Qual a nossa missão? Transformar os inimigos em amigos. Então, qual o grau, o Eduardo pergunta para vocês, qual é o grau de satisfação que você tem de 0 a 10 em relação à sua decisão de combater os inimigos? Deve ser trio elétrico, está parado no canto escuro. Vou começar eu, vai, para alguém se anima. Eu tinha me dado 4 lá no início do capítulo. E depois da leitura do capítulo, eu não mudei muito não, assim, sabe? Eu não sei se eu estou satisfeita com esse combate.
Então, assim, talvez eu passaria do 4 para o 5. Eu já percebo que eu consigo identificar, isso já é bom, né? Eu já consigo identificar, olhando para as perguntas, esses inimigos internos. A minha razão, mas o meu sentimento ainda não. A minha razão já consegue dizer, eu estou olhando isso no outro, mas isso tem a ver comigo. A minha razão já diz isso. Mas a minha emoção ainda não, gente. Ainda eu não consigo ver com esses olhos assim. Não consigo ainda. Não sei vocês me contam. Então é uma luta, é esse combate, né? Então eu percebo que eu faço assim. Acontece a situação, eu reajo e depois eu penso, eu falo, não devia ter feito assim, não devia estar me sentindo assim. Eu já consigo hoje, depois de 20 anos de doutrina espírita, ouvindo sobre reforma íntima, ouvindo uma vez, duas vezes, eu já consigo hoje não ter ação, sabe? Porque antes eu era muito reativa com ações. Acontecia uma coisa, eu já reagia, né? Hoje eu consigo, eu seguro em mim, eu seguro no corpo, eu tenho uma reação interna na hora, mas eu já não explodo para o outro, entendeu? Então, assim, hoje eu sinto que eu consigo me conter, né? Que a gente falava no grupo, né, Graça? Eu e a Sônia somos contidas. Então, assim, não é que eu não sinto, eu tô sentindo, mas eu tô segurando. Aí que eu faço? Eu processo isso, eu preciso de um tempo, eu processo isso. Muitas vezes eu jogo para o meu corpo que não deveria. Se eu tivesse resolvido, isso não aconteceria, não ia somatizar. Mas, infelizmente, o meu atual estágio é esse, e como diz a Maria Lúcia, eu vou acolher, né? Eu vou acolher e vou trabalhando isso. Eu acho que eu já dei um passo enorme, porque eu jogo para o meu corpo, mas assim, eu não consigo ficar muitos dias. Eu já vou num dia, eu processo isso, eu sinto, no outro eu já começo a melhorar, já larga disso, deixa disso, não preocupa. Então, eu acho que em 2, 3 dias eu estou bem de novo. Então, eu sinto que isso já é um grande passo. Por isso, depois da leitura do capítulo, eu vou mudar minha nota de 4 para 5. Eu acho que eu já consegui dar um passo. E esse passo, gente, já é muito importante para mim, sabe? É isso. E vocês? Oi, Maria Zélia. Menina, eu falei assim, estou vendo tu falar, fulano é assim, o passe é ali, que não sei o quê. Gente, vocês não imaginam, aqui não precisa imaginar, não. Só pensa numa pessoa que viveu amargamente por 60 anos. 60 anos de casamento. Depois, eu tive a liberdade. Olha que absurdo pensar assim, eu falar assim, mas não é absurdo. Com tudo que eu passei, eu tive 7 filhos, eu estou com 13 netos e moro com meu filho e não reclamo de nada, não, que estou solitária, que eu sou isso, eu estou aquilo, estou precisando, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Não tenho medo de nada, porque eu sou firme na minha posição de agir, nas minhas atitudes. Se eu quero, eu quero. É uma situação difícil para quem está vivendo uma pandemia danada, que não pode ter, assim, esse convívio. Eu gostava muito as festanças, domingo na minha casa, almoço, entendeu? E parou com tudo, com tudo. Mas agora eu estou vivendo melhor. Sabe por quê? Eu tenho liberdade de ação. Eu posso dar o passo de acordo com que eu vou dar o passo, é certo. Mas eu não tenho ninguém para me prender. A minha ação. Isso que eu estava precisando, sabe? De liberdade, de viver. Porque eu não vivia. Eu vivia para os outros, eu não vivia para mim. E agora não mudou. Porque eu ajo de acordo com o que eu acho que eu tenho que agir. Porque eu falo assim, a gente só vive bem se você tiver a consciência bem. Se você não tiver a tua consciência bem, não adianta.
Não adianta falar que você tem casa não sei na onde, tem casa não sei na quê, tem roupa, tem carro, tem isso. Não adianta. Se você não tiver a consciência boa, a consciência limpa, eu achei que você deu muito pouco para você, viu, Andréia? Porque o que você passa para nós é nota 10. Não é 4, 5, não. Porque se a gente está sabendo as coisas, é porque você programou tudo isso para mostrar para a gente o caminho que a gente tem que seguir. Eu não te dou 5, não, eu te dou 10. Porque Maria você... Zélia, você Fala. percebeu a hora dessa mudança ou isso foi alguma coisa sutil? Não, Essa não foi mudança. sutil, não. Eu mudei. Deixa eu falar, coitadinho. Deus eu tenho algum lugar que ele dá. Depois que eu fiquei viúva. Entendeu? Porque me prendia nas minhas atitudes, me prendia no que eu tinha que fazer, até no meu pensamento, eu tinha medo de pensar, sabe? Então, é triste falar isso, mas é verdade, o que eu vou fazer? Não tem nada, né? Porque Maria Zélia, identificar isso não é triste, não. Identificar isso é um grande passo. Né? Mas foi um passo assim que eu pensei, gente, será que é? Mas não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eu tenho assim, por exemplo, meu filho, né, passou muito mal, teve problema dentro da próstata, a coisa toda, mas eu sofri porque eu não podia fazer nada, né? Mas o que eu fiz? Orei, sabe? E ele está ótimo agora. O meu filho, Luciano, é tudo para mim agora. Eu dou o passo, mas eu dei um buraco ali na frente, eu não vou naquele buraco, entendeu? Eu pulo aquele buraco. Ou então eu dou a volta, não vou naquele lugar mais. Aquele rumo que eu quero tomar é o rumo da sabedoria. Essa sabedoria, o que é? O que Deus mostra para a gente, o que você tem que seguir. E as minhas filhas perguntam, hoje será tem reunião? Eu falo, tem reunião segunda, terça, quarta, quinta eu folgo, sexta e domingo. E pronto, ninguém vem aqui. E se vier, eu vou dar licença que eu estou ocupada, eu não posso fazer sala para vocês. É a vida que eu quero viver, gente, acabou. Entendeu? E eu falo assim, muito obrigada por vocês terem me escutado, muito obrigada da minha, como é que eu vou te explicar assim? Essa ansiedade, sabe a ansiedade que você tem de falar? Porque eu não sou de falar, eu sou de ouvir atitudes. Então, com que esse estudo de Jesus e atualidade, eu peguei, acho que na metade, me parece. Mas com isso, eu aprendi muita coisa. Esse menino, esse Eduardo, é de um jeitinho tão adorável que a gente tem, não é? Porque ele fala para a gente, assim, parece que ele está... Você tem que vencer, você parece que dá uma força para a gente poder fazer as coisas que tem que fazer certo, não é? E vamos viver certo e, se Deus quiser, eu dou graças a Deus vocês terem entrado na minha vida. Deus lhe pague a vocês, viu? Muito obrigada. Esse grupo é para isso. Parabéns, Maria Zélia, por ter falado. A gente chama isso de cartaz. Por isso que é série psicológica. É para a gente estar aqui junto, para a gente compartilhar, para a gente falar quando a gente quiser. E eu acho o seguinte, minha opinião. Você está se preparando para outra vida, ser uma mulher livre, sem amarras. Já começou nessa. Tá vendo como é? Muito tempo a gente ficou amarrado. Literalmente amarrado. Né? Eu vou deslizar agora, né, Lúcia? Ah, não, se Deus e essa quiser. prisão, às vezes, não é... Vamos justificar aqui o seu marido. Às vezes não era nem ele que te colocava, mas você mesma que se colocava naquilo. A gente se cobra, entendeu? Assim, era a figura... Eu estou falando isso por experiência própria, porque eu me colocava numa prisão que era eu mesma que me colocava. Não era o outro que estava exigindo de mim. Então, ter consciência disso, que maravilha que é, não é, Maria Zélia? É, muito bom. É bom mesmo. Mas ele Olha, me antes de... mesmo. A verdade toda, ele me impressionou mesmo, coitadinho. Tá louco. Como nada é por acaso, né, Maria Zélia? Nada é por acaso. O que será que você precisava ter aprendido com essa prisão? Talvez valorizar a liberdade sua e do outro, não é verdade? Então, vamos louvar a Deus. Olha, gente, olha a evangélica protestante falando.
Mas assim, louvar a Deus por essa graça, por você ter descoberto esse lado. É renascer na mesma vida. Tem gente que reencarna na mesma vida. Foi isso que aconteceu, Maria Zélia. É verdade, é isso aí. Ah, Andréia. Beijo. Antes de passar a palavra para a Rosane, deixa eu ler aqui, gente, os comentários, senão acaba passando. Olha, o Márcio diz que Freud diz: estou interessado apenas no porão do ser humano quando ele fala da inconsciência. E o Assagioli, Márcio, talvez, né? Me fala, isso está lá na introdução desse livro, inclusive, né? A psicossíntese está interessada em todo o edifício, tá vendo? Fazendo referência a Freud. Tentamos construir um elevador que permita a uma pessoa ter acesso a todos os níveis da sua personalidade. Olha que coisa mais profunda. Então, quando nós fazemos essas cartazes, Maria Zélia, e falar, a Rosane provavelmente vai falar disso também, falar é muito importante, não para o outro, mas para nós mesmos. Quando a gente falamos, a gente vai processando essa cartaz, né? Então, a psicossíntese, que é uma linha aí da psicologia, vai dizer que vai construir um elevador. Então, eu consigo ir lá no porão, dar uma espiadinha. A primeira pergunta do Eduardo: você consegue identificar os seus comportamentos? É o quê? Pega esse elevador, vou lá no porão, dou uma espiadinha, deixa eu ver como é que eles estão. Volta, traz para a consciência. Como é que eu vou trabalhar aquilo? Ah, desse eu dou conta, desse eu não dou, deixa ele quieto. O outro eu não vi, porque estava escondido. Dali um pouco, a gente cresce um pouco, pega o elevador de novo, desce de novo, dá uma espiadinha, vê o que já consegue. Então é mais ou menos isso, né? E o Fernando também contribuiu com uma frase aqui do Carl Jung. A Fernanda trouxe o Jung, né? Foi bom, Fernando, que a gente falou de Freud, né? Tem o Freud, vamos trazer aqui o Jung, que é a base da psicologia que Joana está nos trazendo, a psicologia de Jung, junguiana. Jung vai dizer que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas conscientizando da escuridão, que é o que a gente está fazendo, né? Se conscientizando da escuridão para acender um foco de luz, não é verdade, Fernando? O poço, não. Ele até Não completa. assisti, não. Ele até completa que ele fala que a nossa tarefa na vida é nos aceitarmos plenamente e integrar a nossa sombra na personalidade para torná-la consciente e trabalhar com ela, encarando-a de frente, desprezá-la, permitir que ela continue no nosso universo inconsciente, pode roubar o nosso equilíbrio e a oportunidade de sermos felizes. Exatamente isso. Porque daí a gente fica partido, né? Fica separado. E a ideia é a individuação. Pode falar, Rosane. Maria Zélia, ainda falando. Maria Zélia, por isso que eu sempre brinco. Se fosse uma casa, era bom, mas é um edifício. Edifício. A gente ainda queria que fosse térrea, né? Isso, térrea. Beleza. Que a gente dá conta também de andar em volta, né? E não ter que subir e descer, subir e descer. Mas é um edifício. É difícil. Bom, eu compartilho também, Andréia, da mesma forma que você colocou, né? E também o quanto que isso, se nós não prestarmos atenção nas nossas sensações e emoções, o quanto que para o outro que está de fora, mas só isso? Você só consegue já não mais colocar para fora, não mais argumentar, não mais gritar, não mais gesticular. Nossa, isso já é muito, né? A gente já está conseguindo realmente não mais ser agressivo, mais ainda conosco e com o outro, né? A gente ainda continua tendo atitudes agressivas conosco quando a gente consegue ainda segurar e somatizar, né? Que é quando o organismo dá o grito, tá me machucando, né? E assim, é onde eu realmente me fortaleço. Opa,
eu hoje já consigo não mais ter essa atitude grosseira, agressiva. Se as pessoas acham que isso é pouco, mas para mim isso já é um grande passo. Sabe que ela fala, grande passo da humanidade, né? É esse grande passo da humanidade que Deus quer de cada um de nós, que é até onde nós conseguimos, até onde nós nos sentimos capazes e seguros diante das nossas emoções de realizar aquela sensação, aquela atitude, aquela emoção. É isso, amigos queridos, compartilhar. E Maria Zélia, é maravilhoso realmente a gente sempre poder estar falando, né? E você é um grande exemplo, sim, para nós dessa catarse, né? Dessa evolução e de, como ontem no estudo que estávamos, né? De poder colocarmos, falarmos, sim, é de extrema importância, que é quando a gente realmente vai ter o olhar também distante daquilo que a gente vivenciou. Olha, poxa, o quanto às vezes a gente vai encontrar ali sensações. Poxa, foi difícil, mas eu consegui. Ou, nossa, era fácil, não consegui perceber. Então, são diante das nossas falas, das nossas vivências, do que a gente vivenciou, é importante sim ser dito para que seja compreendido primeiro para nós que vivenciamos e falamos, e depois ao outro fica o exemplo. Maravilhoso, gratidão. Também agradeço a partilha da Maria Zélia. Maria Zélia, você é um exemplo para nós. Então, quando você fala, você vem falar da experiência de vida, isso é muito importante. Eu falo por mim, depois o pessoal pode falar, a Rosane já falou por ela. Então, assim, a gente agradece muito, assim, quando você partilha, porque, assim, tem uma vida para partilhar conosco, porque a gente aprende com o exemplo do outro também, né? Que talvez, eu estou falando isso porque temos nós aqui, tem o pessoal que assiste, que às vezes não tem oportunidade de falar, o Márcio fala muito disso, né? Para a gente falar, porque às vezes quem assiste pode ecoar. Aí eu fico pensando, sabe, Maria Zélia? Imagina alguém ouvindo a gente e se sentindo assim, numa relação às vezes abusiva. Imagina uma pessoa ouvindo a sua fala. Pode ser que ela consiga tomar uma atitude, seja de aceitação, seja de sair dessa situação. Não sei o que ela vai tomar, porque não existe uma ação correta. A gente não está aqui. Cada um vai entender aquilo que é melhor para si. Mas o seu exemplo pode dar a ela elementos para que ela possa tomar a decisão mais acertada para a felicidade dela, do indivíduo. Oi, Maria Lúcia, Graça, não sei. Eu acho que Maria Lúcia escreveu, né? A Graça também escreveu, eu me perdi, mas pode abrir o microfone e falar. Eu só queria completar que quando a Maria Zélia estava falando, me veio o terceiro conselho da mentora: deixa que a tua emoção o alcance. Assim, ela falou, já veio, e foi bem isso para mim. Acho que a Graça quer falar, Andréia. Estou me deixando muito emocionada aqui, viu? Vou até chorar, hein? Não, bom, pode também. O choro faz parte de uma cartaz também, se quiser, mas não precisa. Você sabe que você recebe o nosso carinho sempre. Graça. Verdade. Eu só queria complementar aquilo que eu escrevi sobre o Poço, porque é um filme bem complicado. Eu comecei a assistir e fiquei perdida, sabe? Perdida. Só que aí, ao invés de subir, ele vai descendo, sabe? E quando chega o final do filme, é que você percebe daquela... Maria Lúcia assistiu, né, Maria Lúcia? Não? Não consegui chegar até no fim. Então, devia ter chegado. Então, tem tudo a ver com isso que você está falando, sabe? Dessa coisa de buscar lá dentro o nosso poço, sabe? É o nosso poço que está lá. De uma forma bem forte, mas vale a pena assistir. Fazer um paralelo com o que a gente está estudando.
Vou Era usar o recesso de fim de ano para assistir, depois eu te conto. Tá certo, tá ótimo. O post, eu já anotei aqui. Mas Bom, tem que ter, viu? Essa ter o quê? Procurando, esse spoiler de procurando que já no na final Netflix. você vai encontrar Tá. e outra, você fazer a analogia com esse estudo nosso, Tá né? bom, Isso. tá. Porque senão você não aguenta assistir. Não aguenta. Entendi. Tá? Vai Tá firme. bom. Precisa de muita coragem. É isso, né? Precisa de muita coragem para falar, vou fazer. Não, Vou assistir. entender profundamente, porque se você for só analisar aquilo que é mostrado, Quer mostrar? ali, você não consegue digerir. Uhum. Mas se você pegar essa parte psicológica, esse entender, esse porão, esse entender, e outra, interpretar aquilo como as nossas dificuldades e não a dificuldade das camadas, né? Das camadas da população, Isso. é um foco diferente. Eu só consegui assistir até o final porque eu tinha uma psicóloga do meu lado, assistindo junto comigo. Sabe? Legal. Vai, filho. Então, Vai, vamos fazer o seguinte, eu vou assistir, qualquer coisa eu vou dar umas paradas e vou te perguntando, com graça. Assistir, você vai me dando aí uns indicativos. Não quer assistir junto, Rosane? Assiste, Rosane. Então, eu ia dar essa sugestão, a gente marcar para assistir juntos. A gente assiste um pedacinho e comenta. Eu acho melhor. Vamos. Eu acho melhor você assistir com a Rosane. Com a Rosane. Ela vai te ajudar mais, como a minha filha me ajudou. Viu? Então, tá bom. Vamos juntos. A gente combina, Fiquei tá? curiosa Se agora. alguém quiser assistir junto, Sim. aí a gente combina. Então, em off, tá? A gente fica para combinar. Bom, gente, olha, quase 8 horas. O Eduardo não entrou, mas me deixou na mão. Olha, mais o meu desafio, hein? Justo hoje que eu tava com dor, tá vendo? Ainda falei assim, que bom que o Eduardo que faz hoje, mas foi, gente, fluiu, né? Foi bom. Maria Zélia, eu queria comentar uma coisa com você. Às vezes o outro realmente pode nos dar uma nota maior, mas você enxerga só o meu palco, né? E a hora que eu dou essa nota, eu tô enxergando o meu bastidor, sabe? O que tá atrás do palco. Então, assim, é por isso que eu acho que esse estudo mexe tanto com a gente, sabe? Porque o convite é a gente ir para dentro da gente. Cada um consigo mesmo. Pode falar, Maria Zé. O seu coração está aberto para nós. Você joga essa maravilha que você sabe para a gente ouvir e põe em prática. Entendeu? É essa parte que eu te dou 10. Porque você. Claro que a minha decisão ainda falta. Mas eu fico muito contente, sabe? Quando eu desencarnar, gente, vocês vão rezar para mim? Ó, nós estamos em 12 aqui, ó. André Luiz tinha 15. Se vocês rezarem para mim, tá combinadinho, viu? Márcia, você queria falar, Márcia? Oh. Ela falou não, né? Que ela abriu o microfone. Bom, a Isabela até tá rindo, né, Isabela? Mas, ó, tá combinado, gente. Ó, de dedinho, hein? Então tá, Isabela. Ó, eu prometo também para vocês, tá? Se esteja eu, a Isabela é novinha, o Ronaldo é novinho, né? O Fernando. Esteja onde eu estiver, porque se eu estiver do lado de lá, minha reza é mais forte ainda, né? Espero. Eu vou rezar também, tá? Porque essa é a importância da gente fazer amigos e construir relações, que é o que nós estamos fazendo. Chegamos, então, no final de um livro. Foi uma jornada incrível. Olha lá, Fernando, uma jornada incrível. Começamos num grupo gigante, 50 tínhamos numa sala presencial.
Só que, com um mês de estudo, estávamos na introdução, aconteceu uma pandemia que fez com que parássemos. Não ficamos nenhuma quarta-feira sem nos encontrar. Passamos pelo Zoom, passamos pelo... Teve um outro que a gente fez, até chegamos aqui nessa plataforma, né? Que nos permitiu estarmos juntos. Poucos daqueles 50 migraram para esse formato. Alguns amigos, amigas queridas, ficaram pelo caminho. Eu vou até me emocionar. Mas a Lurdinha desencarnou, né? Que ela receba o meu carinho pela Covid. A Zilá não desencarnou, mas amiga muito querida da Lurdinha, que fazia esse estudo conosco, acompanha a gente pela gravação. Não consegue estar aqui conosco porque tem umas limitações quanto ao uso da tecnologia. E depois a Ana Cláudia também, que fazia parte desse estudo, veio desencarnar pela Covid. A Eliana, logo em março, assim que a gente parou, também desencarnou. Então, que elas recebam o meu carinho. Então, esse grupo, ele teve uma jornada, esse livro, sabe? Ele teve uma jornada bonita, linda. E nós estamos finalizando a primeira fase dessa jornada. Muitos outros pegaram o bonde andando e vieram estar conosco. Maria Zélia, Rosane, Maria Lúcia, Graça, a Sônia, dentre outros, né? A Isabela, que está chegando agora. E eu Essa acho que a grande Márcia começou. rede, né? Uma grande rede, exatamente. Conexão do Brasil. Assim. Exatamente. E eu queria falar, gente, para começar a encerrar, do Fernando, né? Fernando foi uma situação bem diferente. O Fernando encontrou os vídeos, né, na internet aí. E eu me lembro que eu estava bem desanimada, sabe, Fernando? De gravar e postar. Tanto que eu parei, né? Então a gente veio para o online, eu comecei a gravar. E o que eu sentia? Eu queria, assim, abrir meu coração com vocês. Nunca me arrependi dos encontros, gente. Os encontros sempre teriam. Mas eu gravava, eu tinha todo um trabalho, que quando não era pelo Meet, era pelo Zoom, eu tinha um trabalho de editar, de colocar no YouTube. Aprendi, né? Abri uma conta no YouTube, tudo. E aí você ia ver as visualizações, não tinha muito. Você precisa um grupo de 50, né? O pessoal parece que não está muito interessado, enfim. Eu comecei a desanimar, tipo, para quê? A gente faz isso tudo só nós, não precisa gravar, né? O Márcio me incentivou muito, ele falou assim, não, vamos gravar, vamos fazer a partilha, porque a pessoa que está ouvindo, nem que seja 1, 2, 3, vai ajudar. E aí, de repente, e aí, o que aconteceu? Aquela correria, tudo, eu parei de gravar. Eu fiquei, acho que uns 3 semanas sem gravar. De repente, aparece no vídeo do YouTube um comentário do Fernando. Cadê os outros? Aí eu peguei e respondi pro Fernando. Acho que eu justifiquei, né? Que eu não estava gravando, algo assim. Aí eu falei assim, mas se você quiser, eu não estou gravando, mas se você quiser, eu te mando o link que você participa. E ele aceitou, né? Então é mais um amigo que nós trazemos para essa rede. E graças a ele eu repensei a questão da gravação. Aí mesmo ele vindo, né? Foi bom que ele veio. Tá vendo, Fernando? Se eu não tivesse parado, você ia continuar assistindo pela gravação e não estaria aqui conosco. Então foi muito bom. Mas aí eu repensei, eu falei, assim como nós pescamos o Fernando, pode ser que tenha outros peixes por aí, né? E quem sabe, no futuro também, não só agora. Então, já são 8h07, eu preciso encerrar.
Eu queria... Pessoas, tá vendo? Eu não, Jesus, né, gente? Então, eu acho que Jesus é o pescador. Eu posso ser o anzol. Ou a isca. Pode ser a minhoca também, né, gente? Dá certo, não dá? Quem pesca? É bom, viu? Tem importância. Então, tem a sua importância, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: gratidão. Seja você que pegou essa jornada do início, como muitos que estão aqui, no meio, do meio para o fim, que foi muito bom caminhar com vocês e aprender com Joana. Então, nós encerramos esse livro, mas o ano ainda não. Minha proposta, meu convite para vocês é que a semana que vem, mesmo sendo dia 22, já quase no Natal, que a gente possa se encontrar para fechar esse livro. Mas como, André? Fechar o livro? Não acabou? Acabou. Mas a introdução desse livro é riquíssima. Vai nos dar uma dimensão interessante de tudo que a gente já viu. Então, minha proposta, mas aí tem que ser no encontro só. Nós vamos fazer leitura. Não vai ser assim, eu vou pegar um trechinho, vou agregar, não. Leitura. Nós vamos pegar e nós vamos ler. Ler a introdução, dar uma paradinha, pensar, mas sem ficar agregando muito. Para quê? Para que nesse encontro da semana que vem a gente consiga ler a introdução e ver tudo o que Joana estava pensando quando ela resolveu trazer esses 20 temas da atualidade. Então fica o convite para vocês, que a gente possa estar juntos semana que vem e possamos estar juntos ano que vem no estudo do homem integral. A partir de quando? O ano que vem, a partir de quando? Então, nós não fechamos. Aí eu pensei da gente pensar, olha lá, Maria Zélia já está preparada, gente. O homem integral. Olha lá na mão da Maria Zélia. Isso mesmo, Maria Zélia. Mostra o próximo livro aí para mim. Olha lá, Maria Zélia está mostrando, ó. Eu não tenho ela aqui na minha tela. Olha, Márcio, você podia... Achei. Você está indo na biblioteca, na livraria ainda? Você podia verificar para nós, Márcio, se tem lá, quantos tem, que aí a gente podia, pelo menos para quem é de Alfenas, né? Uhum. Se puder fazer isso, semana que vem, ver se tem. Mas na livraria tinha, viu, Graça? Não sei quantos. Certo, eu vou passar. Pode falar, Márcio? Amanhã mesmo eu dou uma olhada e coloco no grupo para quem é aqui de Alfenas, tá ok? Ok, gratidão, Márcio. Quem é de Alfenas, a livraria está sendo aberta às segundas e quartas à noite e eu abro às terças e quintas durante o dia. E que horário, Márcio? Durante o dia? Durante o dia dá 1 às 4. Okay. E se quiser deixar encomenda, a gente anota e posteriormente faz a compra. Ok? E é bom, gente, quem é de Alfenas e puder adquirir, eu vou falar isso na gravação, porque é muito importante, tá? Quando a gente faz a leitura aqui, que às vezes assim, o livro tem direito autoral e tudo mais, que vai para a mansão do caminho. Então, é importante a gente contribuir se você puder. Se você não puder, não precisa comprar. Mas ter o livro é muito bom, né, Márcio? Como o Márcio, a gente relê no dia, anota. Então, assim, eu coloco aqui o meu pedido, reforçando, para que quem puder adquirir o livro, que isso vai para a obra social do Divaldo. E, enfim, é sempre bom. E já pode comprar igual a Maria Zélia. Já compra, passa aí Natal e Ano Novo adiantando para já ir trazendo novidades para a gente. E a gente define semana que vem a data de retorno. Eu sugiro meio de janeiro, mas às vezes a gente pode pensar em fazer. Pode falar, Márcio. A mão já estava levantada? Eu só dei o recado, ok? Esqueci de baixar a mão. Ah, tá. Ok. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento maravilhoso que nos proporciona, mesmo distante fisicamente, mas muito próximos mentalmente, nossos corpos astrais podem se interconectar nesse desejo mútuo de aprender, de crescer, de melhorarmos a nós mesmos,
com o apoio um do outro. Então, por isso, nós somos gratos. Gratos ao Pai pela experiência, por essa encarnação, pelo dom da vida, pelo amor que nos dá. Nós somos gratos a Jesus, que esteve aqui conosco. Nós somos gratos à mentora Joana, que se disponibilizou a trazer os seus conhecimentos em 17 livros. Esse foi só o primeiro. Quantos ensinamentos ainda nós vamos aurir em cada palavra da mentora. Gratidão, Joana de Ângeles, que as nossas vibrações de carinho possam alcançá-la, onde quer que esteja. Também eu gostaria, particularmente, essa individualidade que vos fala, de expandir minha gratidão para cada coração que está me ouvindo nesse momento, porque é graças a você que eu tenho a oportunidade de aprender e mudar a minha vida. E eu já vou modificando minha vida com esses ensinamentos da mentora. Que Deus abençoe, que a paz de Jesus esteja com vocês, hoje e sempre. Aguardo vocês semana que vem para a gente fazer uma despedida natalina. Grande beijo. Grande beijo. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Edna. André, Ô, Edna.